Tava pensando, eu precisava fazer alguma mudança no look para entrar no clima do filme. Não, você é burro, cara, que loucura. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, edição especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2023. Você gosta de rock? Você gosta de Elvis Presley? Você conhece coisas sobre a biografia dele? O filme de hoje vai retratar a passagem do chamado Rei do Rock. E a gente vai fazer um link sobre o início da sua carreira com uma pinta geográfica e histórica também. Vem conferir comigo! Elvis, título original e no Brasil do filme de 2022, dirigido por Baz Luhrmann, protagonizado por Austin Butler e Tom Hanks. O óbvio seria dizer que o filme é protagonizado apenas pelo ator que faz o personagem título. Mas acontece que ele conta a história do rei do rock a partir das memórias do coronel Tom Parker, um imigrante holandês que agencia um circo e a carreira de um cantor country. Parker houve nos anos 1950 um burburinho envolvendo um tal de Elvis Presley, jovem branco que causava histerias nos pequenos shows que realizava localmente. E ele decide ir atrás dele, na expectativa da possibilidade de ter conseguido um grande investimento. Elvis cresceu em meio a um bairro negro de preços menores, onde sua mãe conseguia pagar a moradia quando seu pai foi preso por sonegação tributária ao ser pego tentando passar um cheque de seu ex-patrão com uma assinatura falsificada. Esta infância em meio à comunidade negra foi de grande importância para a formação do gosto musical de Elvis, que via um ritmo mais ousado, com movimentos do corpo com sensualidade, provocação e batidas mais contagiantes, contrariando as tendências das chamadas músicas de brancos, com estilos country e mais românticos. Vale ressaltar que esta é uma época em que há uma lei de segregação racial em vigência nos Estados Unidos. Então, este tipo de contato e apreciação é recriminado e proibido. O coronel começa então a entender o que está chamando a atenção do público. O jovem Elvis canta com estilo que transita em batidas com a música negra e, principalmente, ousa com coreografias de movimentos que lembram toques sexualizados, criando histeria entre as mulheres, sendo inspiração para os homens que querem ser como ele e ganhando um enorme asco entre os pais e os brancos racistas que abominam este tipo de trânsito cultural com o que eles julgam sendo vulgar e asqueroso. O filme seguirá então mostrando os altos e baixos da relação do Coronel Parker e Elvis Presley, iniciando com sua carreira em primeiros passos e como ele criou vários impactos de bastidores entre a política branca racista no sul dos Estados Unidos, que buscava coibir e dar um tom de moralidade em seus passos tão ousados para a época. E para saber mais disso, aí eu deixo você conferir assistindo o filme. A questão racial nos Estados Unidos já foi trazida aqui no canal em outros filmes, como Corra, Selma e Judas e o Messias Negro. Mas este tema volta de forma menos direta neste filme com a exibição de como Elvis Presley foi perseguido em seu início de carreira ao ser associado a artistas negros. Ele cresce no sudeste dos Estados Unidos, uma região onde há um histórico de concentração de racismo derivado da formação territorial do país. E para dar propriedade histórica a este explicativo, hoje eu chamei mais uma vez meu amigo professor J. Marcelo para ajudar a gente. J, então obrigado mais uma vez por aceitar o convite. E aí é com você. Por favor, conta aí para a galera, afinal, quais as diferenças que tem na formação colonial dos Estados Unidos e acabou, então, com isso, gerando mudanças dentro desse comportamento e distribuição territorial em questão racial. Fala Kenji, tudo bem? Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, mais essa oportunidade para participar do seu canal, é sempre uma honra e toda vez que você quiser eu estou por aqui, beleza?
E aí o tema é o Elvis, né? Eu já estava dando uma olhada na sua abertura, muito legal, né? Você já deu aí algumas diretrizes, né, do que foi o filme. Quero dizer que eu vi o filme, adorei, achei muito legal. Dá pra gente fazer uma série de reflexões a partir dele. E o que você me pede é para a gente trabalhar um pouco a questão racial. O Elvis sofreu na pele essa questão, apesar de ser branco, como você bem mencionou, ele vivia entre negros, ele absorvia a cultura negra, né? Então a cultura afrodescendente dos Estados Unidos foi muito importante em sua formação, em sua performance, em sua música, e por isso ele foi muito perseguido. Muito bem, ele viveu onde? Ele viveu no Sudeste, quer dizer, em sua infância, né? E depois foi se formando, né? Os seus primeiros passos foi por ali, no Sudeste dos Estados Unidos, né? Essa área, o sul dos Estados Unidos, é uma área muito complicada sob o ponto de vista racial. Os negros, os afrodescendentes são muito perseguidos até hoje. A gente cansa de ver aí uma violência policial muito focada nessa comunidade, né? A perseguição e a exploração do trabalho negro até hoje, né? Século 21, é visível os índices, né? Os números mostram que os negros nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, de maneira muito semelhante, são mal pagos, são menos valorizados, são menos escolarizados, enfim, todo um problema aí de comunidades, né, que sofreram e sofrem do mesmo mal. Muito bem, com relação aos Estados Unidos especificamente, a gente pode lembrar que eles foram uma colônia inglesa, né? Essa região onde viveu Elvis era uma região que a gente pode entender como exploração. Ela era uma área que era visada pela Inglaterra como uma colônia de exploração, como aqui o Brasil era em relação aos portugueses, né? Os portugueses faziam daqui também a sua colônia de exploração. O que é uma colônia de exploração, né? É exatamente aquele tipo de colônia que serve aos propósitos mercantilistas, ou seja, a política econômica que estava no ar durante o período colonial. A Europa utilizava-se do mercantilismo para desenvolver uma forte intervenção na economia interna de seus países e também buscando colônias para aumentar a sua balança comercial. A balança comercial ela precisava ser favorável. Uma característica desta política econômica, o mercantilismo, que é uma política caracterizada pela intervenção. Então, impostos cobrados sobre as atividades econômicas internas, protecionismo, uma série de atividades, uma série de estratégias faziam parte desta política econômica. E outra atividade era o colonialismo, né? Uma outra estratégia era o colonialismo. Então, dentro dessa lógica, se buscavam produtos para aumentar a balança comercial interna dos países europeus. Os países, então, que a gente pode chamar de metropolitanos. As suas colônias deveriam servir às suas economias. Muito bem. Quando você não achava metal precioso, que era exatamente aquilo que se buscava, ouro e prata, como aconteceu na América Ibérica, principalmente, né, na América Espanhola, de uma maneira mais imediata, e mais tarde, no século XVIII, na América Portuguesa, aqui no Brasil. Quando não se encontrava, como não foi encontrado no Brasil até o século XVIII, e não se encontrou em grande parte das áreas americanas, se buscava uma outra forma alternativa de se enriquecer. Então, a produção agrícola, por exemplo, né, produtos que fossem vendáveis no mercado europeu. No caso da América Inglesa, onde hoje são os Estados Unidos, né, isso pôde ser feito nesta área que a gente pode entender como hoje sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos, né? Esta área, o sudeste americano, né, o sudeste norte-americano,
formado pelas primeiras colônias, né? Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Era uma área, então, em que dava para você plantar coisas que eram vendáveis no mercado europeu, principalmente algodão, né? Então, se organizou aqui, se organizou nesta área, né? Virgínia para baixo, né? Essa colônia de exploração com utilização do trabalho escravo em grande volume, voltada a economia para o mercado externo, né? E uma grande concentração de renda, né? Os grandes proprietários de terra com vastas áreas, ou seja, latifúndios, né? Produzindo algodão com a exploração desse trabalho escravo. Não se desenvolveu ali, né? A ideia não era investir na região, construir estradas, indústrias, etc. A ideia era explorar, era retirar do solo a produção agrícola, era explorar o algodão, por exemplo, voltado para a Europa. Então, não houve desenvolvimento interno. Os grandes proprietários de terra e os seus filhos iam para a Europa, né? Os filhos iam para a Europa estudar. Os proprietários de terra tinham aqui apenas a ideia de fazer dinheiro. Sério? Agora, estas primeiras colônias, né, inglesas, que a gente pode chamar de 13 colônias atlânticas, né? Elas também eram compostas, né, por algumas áreas que não se desenvolvia, não se explorava, não se tinha ali qualquer tipo de produção que fosse vendável no mercado europeu, porque tinha um clima muito parecido com a Europa. Então, a gente pode pensar de Maryland para cima, né, compondo as primeiras 13 colônias atlânticas, 13 colônias inglesas, né, que foram ou deram a origem ao que hoje é o território estadunidense, né? Destas 13, 9 de Maryland para cima. Aí você vai ter Maryland, Massachusetts, Connecticut, vai ter Nova York, Nova Jersey, enfim. Estas áreas não se produzia, não eram capacitados para produzir algo que fosse vendável no mercado europeu por conta do clima e solo muito parecidos com lá. Ou seja, trocando em miúdos, o que se produzia nessa região já se produzia na Europa, já se tinha na Europa. Então, elas foram meio que largadas, meio que deixadas de lado, né? O que vai acontecer, então, é que quem vai ocupar esta área são fugitivos religiosos, perseguidos, políticos, perseguidos, criminosos comuns. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Essas pessoas não podiam morar na Inglaterra, fugiam de lá, fugiam daquela monarquia. Então, tinham que morar. Então, de certa maneira, empregavam pessoas, investiam na região, construíam estradas, construíam indústrias, desenvolviam uma atividade policultural em termos agrícolas, e não tinham dinheiro para comprar escravo. Então era cada um contratando de maneira livre o outro com trabalho assalariado e investido por ali. Portanto, uma área voltada para o mercado interno, voltado para o sentido de moradia. Essa é a grande diferença entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né? O norte já acostumado com o desenvolvimento de um trabalho assalariado e livre, o sul com o desenvolvimento de um trabalho preso escravocrata, com pouco desenvolvimento interno. Essa é a grande lógica. Então você tem as colônias de povoamento, essas colônias onde as pessoas vão morar, não têm condições de viver na Inglaterra, porque são perseguidos, vão morar nessa área. E no sul, as colônias de exploração, muito parecidas com o tipo de colonização que os portugueses fizeram aqui no Brasil. É nessa área que o Elvis nasceu, né? E é nessa área que muito tempo depois, lá em 1865, né, houve a libertação dos escravos, mas os brancos, os grandes proprietários, acostumados com a escravidão, com a mão de obra escrava, não suportaram essa libertação. Começaram a alimentar, portanto, uma enorme adversidade aos negros, uma enorme violência em relação aos negros. O que existe até hoje é algo implícito nessa sociedade estadunidense. Valeu, Kenji. Então, é nesse ambiente que nasce o Elvis, e é esse ambiente que ainda hoje, e nos Estados Unidos como um todo, mas aí de maneira marcante, o racismo ainda é muito forte. Beleza, cara? Abraço a todos e abraço ao pessoal inscrito no canal e aqueles que nos assistem.
Valeu, tchau, tchau. Valeu, Jota! Pessoal, os links de contato do professor Jota estão aqui na descrição, caso você queira fazer um contato direto com ele depois. Ainda bem. Bom, com todo este histórico, nós conseguimos entender a questão da formação de vida e estilo musical de Elvis Presley, com influência direta dessa cultura do sudeste dos Estados Unidos. Neste período onde a lei de segregação estipulava a delimitação de espaços a partir da cor da pele, com uma explícita ideia de superioridade racial branca. O jazz, o blues e o soul são gêneros musicais que têm raízes nessa cultura de base africana, que foi se formando, criando identidade e se desenvolvendo, enquanto um ritmo particular, todo formado nessa porção das antigas colônias sulistas, começava a se consolidar. Se hoje os ritmos ganharam uma expansão e apreciação além das barreiras raciais, o período retratado no filme é de intensa cisão, sendo estes gêneros associados à depravação, barulho e demais adjetivos depreciativos vindos da maior parte da população branca dos Estados Unidos. Apesar da lei de segregação racial não vigorar mais, tantos filmes, músicas, elementos culturais em geral sobre o tema são tão relevantes não só por uma questão de análise histórica, mas porque há carga ainda presente deste legado no cotidiano atual do país, principalmente nesta região sudeste dos Estados Unidos. Elvis está indicado a 8 prêmios no total, além do de melhor filme, destacando-se a indicação de melhor ator para Austin Butler, o Elvis Presley do filme. E aí, você já viu esse filme? Deixe seu comentário aqui, gostou do vídeo? Dá o seu joinha, deixa o like, compartilha com os amigos, já se inscreveu aqui no canal? Estamos no especial do Oscar. Não tá no fim ainda não, estamos só começando. E aí, você gostou desse? Deixa aí o seu comentário, vamos trocar aquela ideia. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!